Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esta é mais uma Live Case, que é uma atividade do MBA USP em Gestão Estratégica. Eu sou o Fred Fernandes, professor e empreendedor, e eu vou acompanhá-los hoje nessa jornada de conhecimento e aprendizado. Hoje você vai conhecer um pouquinho da história do Marcelo Nakaishi. O Marcelo é fundador e CEO do Instituto Cria Acelera. A trajetória do Marcelo começou com desenvolvimento de produtos. Ele tem graduação em engenharia mecânica e, ao longo do tempo, ele foi direcionando seus interesses para a história, arqueologia e acabou se especializando também em gestão de projetos e engenharia clínica. Gosta pouco de estudar o rapaz, né? Bom, ele coleciona várias experiências internacionais, já esteve na Alemanha, Argentina, Canadá, Dubai, e tudo isso contribuiu para expandir a visão que ele tem sobre inovação e diversidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho de inovação também. Ele tem habilidades em liderança ESG, né, que vocês já viram ao longo do curso. E hoje ele vai falar, dar um pouquinho da história dele, né, de como ele começou a empreender, o que levou ele ao empreendedorismo. Vai falar também da criação do Instituto Cria Acelera. E ele vai falar também de um problema de gestão. Um problema de gestão que ele já passou, o que ele está passando, e os alunos que estão acompanhando a gente, que podem participar, fazer perguntas, os alunos vão analisar o caso dele, vão analisar as causas raiz desse problema e vão propor soluções, né? Propor sugestões de soluções por meio de um relatório. E esse relatório vai ser avaliado e essa é uma das atividades do nosso MBA USP em Gestão Estratégica. Bom, hoje o problema vai falar sobre ambidestria organizacional, que é algo que os alunos tiveram em uma das últimas disciplinas do módulo. E o que é ambidestria? É um conceito criado pelos pesquisadores Charles O'Reilly e Michael Tushman. É a capacidade da empresa de equilibrar duas habilidades ao mesmo tempo, que aparentemente são contraditórias, essas habilidades. É a exploração, que é a busca por novas oportunidades, inovação, experimentação, e a explotação. O que é explotação? Uma tradução do exploitation do inglês. É a eficiência operacional, é buscar um aprimoramento, uma melhoria contínua, né, e máxima dos recursos existentes. Bom, então, sem mais delongas, eu já fiz a apresentação e eu quero que vocês conheçam, então, que já está conosco aqui, Marcelo Nakaishi. Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Fred, pela apresentação. Eu vim, como o Fred comentou, da área de engenharia, desenvolvimento de produtos. Foi onde eu comecei a minha carreira. Trabalhei nesse setor por alguns anos, principalmente aqui no interior paulista, que tem muito incentivo ao desenvolvimento de tecnologias para a área de dispositivos médicos. Marcelo, desculpa te interromper, mas vamos começar do princípio. Fala um pouquinho para a gente da tua jornada, a tua graduação, o que você estudou até chegar ao empreendedorismo. Conta para a gente essa história. Isso, foi bem por aí mesmo. Então, eu comecei com a atuação em engenharia mecânica, né, por ser um interesse meu e ter mais facilidade com essa parte mais lógica e tal, e também por ser uma das faculdades que eu tive acesso com mais facilidade por conta do meu contexto familiar. E aí, eu trabalhei no desenvolvimento de alguns produtos aqui na região, só que dentro das empresas, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, você ia percebendo que existiam muitas oportunidades que eram possíveis de serem melhor exploradas, né? E uma delas, dentro desse desenvolvimento de dispositivos médicos, era o setor comercial, que era bem fragilizado, né? Dependendo da empresa, ele era quase inexistente. Tinha muitas marcas que tinham se consolidado na construção assim de eventos, no posicionamento mais retrô. E quando a gente viu oportunidades diferentes no universo digital e tudo, eu acabei conseguindo ingressar, evoluindo, né, mudando um pouco a minha jornada da parte de construção e desenvolvimento de projetos para a área de dispositivos médicos e fui para o comercial. E lá eu senti muita necessidade de criar processos para que essa estrutura fosse bem desenhada. Eu fiquei nesse segmento por um tempo,
tá? Não só, então, mais desenvolvendo produtos e fazendo esse serviço para algumas empresas, mas depois eu fui para a área comercial, que era aquilo que eu desenvolvi, eu também conseguia ali vender, eu interagia com outras empresas para vender. Foi um período da minha vida que eu aproveitei bastante, mas por ser muito jovem, acho que até um pouco ansioso, eu vivi isso muito intensamente. E acabou que eu senti um momento de uma pequena crise, inclusive existencial. Eu falei, olha, eu quero mudar, pivotar um pouco da minha jornada. E não era muito comum, tá? Inclusive no meu contexto familiar, as pessoas entravam em uma profissão e ali elas permaneciam por mais 25 anos, 30 anos, aposentavam, dependendo da carreira, elas aposentavam naquela profissão. Eu ingressei na segunda faculdade, na faculdade de História. Meu objetivo era dar aulas e eu era apaixonado por pesquisas sociais, pesquisas científicas. Então, assim, foi uma das coisas que mais me fez feliz foi viver esse momento de cursar essa disciplina. Porém, Nada, né, da engenharia para a história. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, antes que a gente continue evoluindo, eu quero perguntar uma coisa que eu fiquei curioso aqui. Você falou que começou a enxergar no departamento comercial, e assim, é uma experiência que lá atrás acabou se refletindo aqui para frente, que daqui a pouco você vai contar, né? Mas é interessante como o engenheiro tem essa mania de ver processo em tudo, né? E, de fato, o processo na empresa, ele faz uma diferença, sim, gigantesca, né? Entre melhoria contínua, manutenção de padrão, enfim. E o departamento comercial é uma coisa que anseia demais por processos, né? Para que isso seja replicável, que eu consiga transmitir isso para quem venha depois e tal. Dá um parêntese só para falar sobre a importância do processo no comercial para a gente. Aí depois a gente volta para continuar na história. combinado. O que aconteceu era assim, quando eu entrei na empresa, ela tinha uma visão muito artesanal, uma das empresas, uma visão muito artesanal. Então, um dos produtos que a gente vendia, ele era sobre demanda e ele demorava 45 dias para ficar pronto. E aí a gente foi montando todos esses processos ali na construção desse produto para conseguir otimizar o tempo de produção e, em determinados momentos, ter até pronta entrega. O que isso acarretou? Acarretou que nosso comercial, que tinha tempo, era flexível, tinha que negociar muito com os clientes em relação a valores, perdia para concorrentes porque o nosso prazo de entrega era muito ruim, era muito longo. Agora não tinha mais esse problema. Então, depois a gente resolveu os problemas de operação, depois a gente resolveu os problemas de produção, a gente olhou para o comercial e falou, agora eu tenho estoque. E agora vocês têm que vender. E aí mudou a pegada do comercial. Não era mais um comercial que puxava a produção. Ele vendia e aí a gente produzia. Inverteu. Então isso muda totalmente o jogo na hora que você faz uma perspectiva sobre a empresa. Agora não é mais esse caminho. Aí o comercial tem que fazer o quê? Montar a equipe de SDRs, montar a equipe de busca de leads, coordenar a presença em eventos, porque a produção estava ali a todo vapor e tinha ali muitos produtos para serem vendidos e a gente conseguia pronta entrega. E, inclusive, nesses momentos, uma das coisas que são acontece mais comum é uma pequena... É uma ideia, né, que a gente tem muito do mercado, é que, às vezes, a equipe inicial que trabalhou no começo do projeto acaba não se mantendo, porque a identidade do setor muda muito, né? Então, de um setor que ele era bem mais receptivo, que era um setor que, de vez em quando, vinha um cliente pedir uma coisa e a gente ia se moldando, a gente virou um setor totalmente ativo, ligado com processos, ligado com essa pegada de entender como seriam ali os momentos de cada etapa da prospecção, do comercial, para conseguir concretizar muito mais vendas a curto prazo. Bom, então, só um parênteses dentro do parênteses, que é uma coisa legal que você falou aqui, que é importante a gente comentar. SDR é o Sales Development Representative. Fala um pouquinho dessa figura que é super importante para o departamento comercial.
faz pouco tempo que o corporativo ele tem se organizado e transmitido, até de certa forma, democratizado como ele tem transformado os setores dele. E o SDR, ele é uma das profissões mais recentes que existem, tá? Dentro desse setor, e existia em outros formatos, mas agora é uma profissão que existe dentro desse setor, que ela é muito mais comum no corporativo e em vendas consultivas, tá? Quando você tem que ter um relacionamento, quando você tem que ter ali um momento de apresentação. Aí você subdivide os seus setores. Então, vamos pensar assim, a gente tem um setor corporativo de comercial enorme. Lá eu vou ter equipe de marketing, equipe de vendas, equipe de prospecção. Porque cada um deles tem uma entrega no final. O marketing, normalmente, ele agrega valor ao produto, à marca. O vendas é dinheiro no caixa. E a prospecção, que é onde entra o SDR, que vai fazer essa atuação de casar o valor que existe no marketing, levando para os contatos em que eles estão trabalhando naquele período, naquela campanha, em atuação comercial, em contato, em ligação, em mensagem, em uma abordagem pré-vendas, para poder criar oportunidades para vendas. Então, assim, ele, no corporativo, ele é um intermediário entre a relação vendas e marketing, que funciona numa ponta de contato direto e ativo com os clientes. Isso é muito importante em vendas B2B, principalmente, né? Que é venda de empresa para empresa, né? Principalmente em B2B, porque o SDR, ele tem um gerenciamento muito grande de leads, que ele tem que qualificar. Então, assim, o SDR tem uma função muito legal, que é, provavelmente, aquelas empresas que foram selecionadas, todas elas são muito interessantes para o seu negócio. Essa é uma das ideias de quando a gente está montando uma estrutura de vendas B2B. Normalmente você já seleciona as empresas que fazem mais sentido para você levar a sua oferta. E aí o SDR, ele vai fazer esse contato com os decisores dentro das empresas que podem ser potenciais clientes para fazer uma qualificação, para entender em que momento a sua empresa, que seu potencial cliente está vivendo, e se ele é interessante para você. Então, é uma perspectiva, essas empresas são interessantes para nós, né, por ter esse valor e tudo mais, mas nós somos interessantes para ela, e aí eles vão fazendo essa qualificação intermediária. Quer dizer, você chega com uma possibilidade muito maior de fechamento, você aumenta bastante a taxa de conversão. Aumenta muito, e além disso, tem empresas que não conseguem nem vender se elas não tiverem essa estrutura de penetração de mercado, né? Porque já existem mercados que a gente fala que são oceanos vermelhos, né? Que são mercados que já estão saturados, cheios de ofertas muito parecidas, e que a venda ela é principalmente conectada com um relacionamento ali entre o SDR, a figura do corporativo, a representação, e o cliente, né? Essas vendas que são mais também contratos a longo prazo, que são vendas que a gente fala que são vendas quase um casamento, né? Entre a empresa cliente e a fornecedora, por exemplo. Essas vendas elas têm que ter uma intermediação, um estágio de namoro, antes de você oficializar um contrato de longo prazo aí, né? Legal. E o bacana é justamente isso, né? Você conseguir a recorrência da empresa, principalmente no B2B, você diminui o custo de aquisição, você aumenta a margem, faz bastante diferença. Mas, bom, a gente já viajou um pouquinho. E mais um insight aqui que o Marcelo falou, a estratégia do Oceano Azul. Quem não conhece esse livro aí, que fala do Oceano Azul, Oceano Vermelho, cara, muito bom, vale a pena ler. Mas aí, Marcelo, vamos lá. Então, você começou a graduação em História. Continua a tua jornada aí. Foi um momento muito importante na minha vida, porque como você disse, né, a engenharia ela traz para a gente muito da visibilidade de enxergar a vida, os processos corporativos da empresa em processos mesmo, né, em casinhas, em caixinhas, né. E aí, quando eu fui fazer a história, existe uma contextualização muito maior, você consegue ver macroestrutura, microestrutura, contexto social, você questiona muita coisa, né. Então, assim, foi muito enriquecedor, não só por conta de ter mais uma graduação e ter mais oportunidades ali de atuação profissional, mas também por mudar todo um mindset
que a gente tem quando a gente acaba ingressando em uma disciplina de exatas, como foi engenharia, né? E aí eu falei, meu sonho é dar aula, quero ser professor, acho realmente um desafio no Brasil ser professor de ensino médio, ser professor de base da rede básica, e fiz isso por 30 dias. Foi, assim, um momento da minha vida, um dos momentos mais torturosos, porque não combinou comigo de forma nenhuma. E aí, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio dentro do curso para Portugal, rodar ali toda a Europa, estudando arqueologia e sociedades e comportamentos sociais. E foi bem interessante, fiz essa rodada por lá, agreguei muito conhecimento, e quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, quero atuar com arqueologia, quero atuar com estudos sociais aqui em Ribeirão Preto. Mas foi a mesma coisa que estudar pinguim na África. Não faz sentido. Você pode ser o melhor estudioso de pinguins ali daquela região, mas não tem ali, né? E esse contexto acontecia. Eu tive 2 oportunidades de arqueologia e estudos sociais aqui em Ribeirão, que foram em construtoras, que tinham que fazer esse mapeamento aqui no território antes de colocar um loteamento de casas, Pacaembu, MRV. E aí depois acabou, não tinha, era isso. Aí eu falei, ou eu mudo de Ribeirão, eu saio daqui, vou para o litoral, vou para outra região que seja mais incentivada, ou eu tento abrir um caminho aqui alternativo. Aí eu ingressei em um instituto de pesquisa aqui de Ribeirão Preto, o IPSIC, que é o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. E lá a gente começou a fazer oferta para as cidades, montando propostas de estudos, tanto de comportamentos, comportamentos ali de participação em eventos, comportamentos políticos, comportamentos sobre a cultura. Então, assim, foi onde me despertou um pouco mais dessa necessidade de olhar para outros mercados. E lá a gente tinha um projeto, né, que era muito bonito, muito legal, que ele se chamava Birô Criativo. E aí a ideia era receber várias empresas que tinham, ou iniciativas, negócios, que tinham um viés da economia criativa, da economia solidária, e tentar conectar eles com outras empresas e outros negócios que fossem fazer essa parceria, essa ligação. E isso foi muito legal, porque eu tinha que entender de muitos negócios diferentes, analisar tudo isso e conseguir estruturar o setor de relacionamento deles, que é basicamente o setor comercial, né, de networking, essa estrutura. E aí fui montando isso para vários negócios, estruturando, e eu falei, nossa, isso também é uma possibilidade. Eu acho que eu posso ser esse intermediário aí de relações comerciais, de serviços e de economia. Então, foi daí que surgiu a ideia da startup, que a gente abriu em 2021, né? É uma startup que é o Instituto Cria e Acelera, que tem como objetivo aí promover marcas, prospecção, engajamento. Ela nasceu lá de uma iniciativa quase que social, que era para engajar esse público, e que depois a gente foi colocando vários outros atores nesse processo, né? Então, hoje a gente faz prospecção desde grandes empresas, corporações, desenvolvedoras, e também faz a gente faz para pequenos negócios, né? E em alguns até para o corporativo. Uhum. E, bom, então, assim, tudo a ver, né? Você juntando o teu conhecimento, tua experiência em história e com pesquisa, principalmente, eu acredito que isso tenha auxiliado, assim, sobremaneira a compreensão que você tem das pessoas, porque trabalhar com vendas, né? Trabalhar com comercial, você tem que entender de gente, né? Acho que é o Simon Sinek, né? Fala assim, o teu cliente é gente, né? O teu fornecedor é gente, o teu funcionário é gente. Quer dizer, se você não entender de gente, o que você está fazendo aqui, né? Eu acredito que tudo isso soma para te ajudar nessa compreensão, né? Do ser humano, do consumidor. Sim, foi até uma análise que a gente fez posterior, né?
que não tinha tido essa reflexão tão profunda, mas foi engraçado porque foi um processo, né? Primeiro a gente tive essa fase de processos de engenharia e depois fui para humanas. E lá a gente entendeu muito eu, no caso, né, na formação da empresa, da cultura e tudo mais, muito de pessoas, né? De como elas são um fator, um dos maiores fatores aí relevantes nessa construção de inovação, diferencial. Apesar de a gente falar de tecnologia e tudo mais, é o que você falou, é sempre para pessoas, de pessoas, e por maior que a empresa seja, por mais estabelecida que a marca seja, ela ainda tem aquela pequena conexão. Eu comento muito isso sobre marcas de relacionamento, como Avon, Boticário. Você sempre tem uma pessoa que você está ali se conectando, algum intermediário que vai fazer essa ponte, né, entre você e essa marca e te estabelecer essa relação de confiança. Eu trago na história esse conceito, né? A evolução humana ela é diferente da evolução de qualquer outra raça, por conta da confiabilidade que a gente começou a estabelecer nos grupos sociais, né? Grupos sociais acima de 150 pessoas, 150 indivíduos, no caso, eles não conseguiriam sobreviver ali, né, montar uma pequena microestrutura para evoluir isso daqui, se não existissem alguns votos de confiança. Por exemplo, hoje um banco. Você acredita que na hora que você coloca um dinheiro lá dentro, o dinheiro vai ficar lá. E você acredita também que na hora que você for sacar, você vai conseguir sacar esse dinheiro. Na hora que você faz uma aquisição, o papel moeda, por exemplo, ele tem um valor que nós entregamos ao papel moeda um valor. E aí você vai dar esse dinheiro, alguém vai receber ele e vai conseguir enxergar aí essa perspectiva sobre isso. Eu gosto de um autor que chama Yuval Noah Harari, e ele fala muito sobre esses estágios, tanto da contextualização aí do ponto cognitivo, quanto da confiança. Ele fala que nós vivemos a era do otimismo, em que as pessoas confiam muito umas nas outras, e isso é bom, né? Isso fez com que a gente evoluísse. Muito bom. Deixa eu colocar o nome dele aqui, se o pessoal quiser. Aqui, isso, né? Yuval Harari. Isso. Uma breve história da humanidade tem em HQ. É muito legal. Bacana, bacana. Bom, então, dando sequência, tem uma dúvida aqui que o Jorge levantou em relação às fases que existem na prospecção. Se você puder falar de forma resumida, que é uma coisa interessante para quem trabalha com vendas B2B, as fases da prospecção. Que legal. Funciona assim, basicamente, você vai ter que definir qual que vai ser a sua estrutura, né? Quanto você vai ter de time e o quanto você está... A gente logo vai chegar na ambidestria, né? Que é bem por aí. Se você gera demanda e aí entrega, ou se você faz a equipe e aí gera demanda. Então, assim, vou montar uma empresa, vou estabelecer esses 3 setores, mas é uma eu-presa, ou é uma empresa pequena e provavelmente o comercial ficou para mim, enquanto o outro cuida da operação. A gente consegue dividir, por exemplo, no decorrer do dia. Eu vou atuar X horário para marketing, agregando valor, entendendo branding, entendendo ali domínio de redes sociais, posicionamento digital. Depois, ainda no decorrer do dia, né, pensando nessa pessoa que a gente está atendendo, que é uma pessoa de economia iniciante e tal, ela vai fazer a prospecção, que são as ligações frias, depois as ligações intermediárias, reaquecimentos, ou ela pode fazer isso via Instagram, WhatsApp, levando um pouco de informação da empresa dela, montando uns follow-ups, né, uns retornos bem interessantes, sem ser aqueles retornos que a gente fala que tem uns follow-ups que e aí, vamos comprar? E esse é um dos mais cansativos de serviço, né? Você não está agregando valor no seu contato. E aí, depois, no final do dia, ou em outros momentos ali do dia, você acaba conseguindo estruturar vendas de fato, que é montar proposta, organizar ali sequência, definir data para a proposta, se vai ter um desconto ou não, quais as condições do jogo que você vai montar ali para estruturar esse valor. Então, assim, uma pessoa só dá conta de fazer tudo, se ela estiver cuidando do comercial,
não é tão fácil, mas assim, dá para se organizar para fazer isso de maneira legal. Agora, se tiver gente, nossa, olha, se você tem potencial, gente, ou até você terceiriza, você consegue dividir isso muito legal. Você coloca SDRs ali para sua prospecção, você põe equipe de marketing inbound, equipe de marketing no posicionamento ali digital, você pode colocar gestor de comunidade, e depois no vendas, aí você vai ter ali um closer, que é aquela pessoa que vai para fechamento de vendas, você pode ter representantes que vão fazer visita, você pode ter promotores. Então, assim, se você tiver é bem a quantidade de pessoas, a estrutura que você vai montar, vai definir o time comercial de linha de frente que você vai ter, tá? Então, essa é uma análise bem legal. Tem gente que faz, inclusive, separa marketing de produto, marketing de comunidade, vai diferenciando ali e consegue estruturar aí um alcance bem legal. Tem umas empresas que a gente atende que tem mais de 70 anos, então, assim, gente pra caramba no comercial. Você chega lá, tem profissão que você nem sabe o que a pessoa faz, e aí ela vai lá e te explica, e aí é uma coisa extraordinária. Ô Marcelo, uma coisa que ficou subentendido no que você disse aí, que eu acho importante a gente abordar isso, é um problema que acontece em muitas empresas. Claro, a gente não está falando aqui, eu não vou falar aqui do eu empresário, eu empreendedor que faz tudo sozinho, mas em empresas que já começam a crescer e a ter departamentos, começam a ter financeiro, marketing, RH, existe, e eu falo isso por experiência na consultoria, existe um problema muito sério que as empresas enfrentam, que é a falta de comunicação, não digo nem comunicação, a falta de entrosamento entre o comercial e o marketing. Para funcionar, eles têm que bater bola bem juntos, não tem? Isso é uma guerra. É assim, então imagina um terceiro elemento aí no meio, né? Que é a prospecção. O que já aconteceu com um cliente nosso? Ele, aqui em Ribeirão, tem uma pizzaria bem legal, que é a Veraz, e é uma pizzaria alto padrão e tal. E aí ele pagou 5.000 caixas da pizzaria para colocar o logo dele, uma frase legal, isso e aquilo, que ele vende seguro médico da Unimed, de alto padrão também, 5.000 reais a mensalidade. E aí ele falou, meu público consome isso daqui. Ok, diretoria. Aí ele foi lá, conversou com o pessoal de marketing, o pessoal de marketing fez tudo. E aí, de repente, a gente está lá, estruturando a prospecção, o pessoal ligando, a gente perdendo venda, perdendo ligação. Aí eu falei, mas o que está acontecendo que a gente está tendo tanta perda de ligação? Aí as meninas da prospecção, tem muita gente ligando aqui falando que viu o nosso nome na pizza. E não faz sentido. E é trote, e a gente tá dando lead perdido. E aí foi o mais engraçado, porque a gente demorou quase 2 semanas para o diretor chegar e falar: nossa, mas não teve ninguém que veio do marketing. Que marketing? A ação que a gente fez, assim, 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 a gente nem ficou sabendo. Então, assim, foi uma ação tão unilateral, não teve comunicação geral, e aí foi tudo perdido, porque aquele timing a gente já não consegue recuperar mais, aqueles leads já era. Dinheiro no lixo, né? Literalmente. Foi uma campanha bem pouco estratégica, porque a comunicação entre os setores foi muito ruim. Isso é muito importante. A gente recomenda até que, inclusive, todos eles usem, sempre rodem o primeiro estágio de qualquer campanha internamente, porque aí a equipe inteira consegue saber o que está acontecendo, né? E o que é fundamental também a gente nem dá para avançar nisso, né? Porque não vai dar tempo, precisaria de umas 30 lives para a gente falar disso. Mas são os indicadores, né? Eu saber, esse dinheiro que eu estou investindo aqui, ele está retornando, quanto que ele está retornando? Eu estou investindo certo? Será que eu preciso mudar o foco da minha campanha? Indicadores como o ROI, que é o retorno sobre investimento, custo de aquisição de cliente, lifetime value, churn, né, que é a taxa de rotatividade, enfim, são coisas que a gente precisa observar para saber, é o teu painel do carro, né, velho? Se você está dirigindo o carro no escuro, sem painel, sem nada, você não sabe onde você está indo, a que velocidade você está indo, como é que está. Então, você tem que ter esses indicadores. Isso, infelizmente, é algo... Na realidade, é muito difícil de fazer, né? Mas é uma coisa fundamental, né? Esses indicadores, né?
Eu não sei se... Bom, eu gosto da ideia de que, assim, é gradativo. Então, eu não considero nem difícil. Eu falo que é gradativo, por quê? Aplica de um jeito que você consegue. Da próxima vez, melhora um pouquinho a análise desses dados. Aí, na próxima vez, você melhora um pouquinho a inserção. Aí, você vai fazendo isso daí gradativamente, mas eu não teria um negócio se ele não fosse gerenciável, né? Isso eu acho que é até uma máxima da administração, né, do Peter Drucker, né? Que ele fala, o que não pode ser medido não está sendo gerenciado. E então, assim, vou ter um comercial. Para quê? Por quê? Se você não tem métricas, se você não sabe o que está acontecendo. Tem gente que não bate meta de vendas no final do mês e tá tudo certo. E aí eu falo, não, pelo menos uma meta tem que ter, porque ela que vai puxar para te falar, tá dando certo ou não tá, alguns das suas ações aqui. Tem gente que só vende por indicação, e aí eu fico preocupado, porque eu falo, mas todo o seu setor comercial está na mão de outras pessoas. Porque se ninguém te indicar, acabou. É aquilo ali. Me assusta. E é uma coisa interessante, né? Isso que você está falando me lembrou justamente de um dos livros que fala muito sobre SDR, que é o Receita Previsível, né? Ele diz que, os autores dizem lá, e não briguem comigo, vendedores, mas os autores dizem que o vendedor não gosta de ir atrás, de prospectar, gosta de vender. Né? Então, assim, a ideia do SDR é justamente você entregar a bola redonda, né? Com um cliente, o lead já trabalhado, que já demonstrou interesse, que tem a possibilidade muito maior de fechar. Então, você tem o que você mesmo falou um tempo atrás, chamado closer, né? Que é o cara que vai fechar o negócio. Então, faz toda essa diferença, né? De você não deixar o vendedor atrás de prospectar. Talvez por isso, né? Muitos vendedores só vendem para quem conhece, porque não gosta de ir atrás de prospectar, né? Desanima. E assim, são competências diferentes, né? Um SDR ele é muito bom em abrir novos negócios, ele é muito bom em conectar com novas pessoas, ele tem que ser muito bom de pergunta, ele tem que ser muito bom de qualificação. Enquanto um vendedor ele tem que ser muito mais focado na oferta, em realinhar expectativas, criar uma paisagem de sonho ali. Então, são competências muito diferentes. E aí, na hora que a gente coloca a mesma pessoa para fazer isso, alguma das duas atividades ela vai espanar. Normalmente quando é eu empresa, aí eu acho que ela cansa de ficar ou prospectando demais ou vendendo, e aí ela faz muito bem. Se ela prospecta muito bem, ela vira a rainha do networking. Se ela fecha muitas vendas, mas não consegue prospectar, ela vive só de educação, de indicação. Muito bom. Mas, bom, vamos dando sequência então, Marcelo. Conta pra gente, Instituto Cria e Acelera, o que é, o que entrega, o que faz, conta pra gente. Então, nasceu em 2021 o Instituto Cria e Acelera. Ele tinha uma pegada bem direcionada para a área da saúde, que era um dos mercados que a gente atuava mais forte na época também, tá? E aí levou a gente para feiras internacionais, levou a gente para feiras aqui no Brasil mesmo, a gente conseguia, como a gente fazia essa intermediação entre consumidores finais, consumidores empresas, B2B, né, e o nosso cliente, a gente ia nesses eventos para poder intermediar. E um deles a gente foi para Dubai, né, e aí lá a gente conheceu o público do Sudeste Asiático, a gente conheceu o público do Oriente Médio, conheceu o público aqui da América Latina, fazendo essa conexão, essa intermediação aí de vendas, né? Então, assim, a origem dele era ser uma intermediadora na área da saúde, que com base tecnológica conseguisse analisar funis diferentes, funis de médicos ginecologistas, funis de médicos cardiovasculares, e aí desenhando muito desses perfis, entendendo, gerando inteligência de mercado para cada um desses públicos, a gente fosse em prestadores de serviço e fabricantes desse segmento, oferecer conexão, oferecer ali essa realidade, essa fotografia do que a gente fez nesse mercado. E aí o que aconteceu no meio do caminho? Nós fomos incubados pelo Supera Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Nesse processo de incubação, uma das perguntas chaves, no momento em que a gente estava na startup, que passa pelos 4 estágios dentro da incubação, que é a ideação, a validação, a atração e a escalagem, né, a scale-up, a gente estava num processo de validação e a gente falou, vamos testar isso para ver como isso vai rodar.
E nesse processo de validação, algumas das pessoas de fora olharam e falaram, eu também quero. E era uma empresa que vendia para laboratórios. A gente não vislumbrava esse mercado. Aí vem uma outra prestadora de serviço. Aí ela falou, eu também quero. E aí a gente começou a ir montando estratégias diferentes para vendas consultivas, né? Sempre nesse cenário. E criando clientes, uma construtora contratou a gente também, foi bem legal, foi um estágio que a gente conseguiu evoluir bastante ali em aprendizado, em oferta, em leads de alto padrão. E a gente foi montando caminhos, ferramentas técnicas, apanhando muito também, para entender como fazer para prospectar para esses públicos, conectando eles com a marca que a gente representava, conectando eles com a estrutura que a gente representava, fugindo da saúde e agora indo para outros mercados. A gente fez vários testes, fizemos testes com educação, com serviços, ciência, saúde. E, assim, extraordinariamente, uma das coisas que a gente mais gostava dessa etapa de validação era que a gente vinha e falava assim, não, certeza que o público 60 mais, os maduros, eles não vão fazer compras online, principalmente se for um público... a gente estava pensando nos médicos ainda, né? E aí o que aconteceu? A gente falou, vamos testar. A gente ligava para 6, 10, 15 médicos e que tinham essa idade, né, mais de 60, e falava, olha, se você tivesse que fazer uma compra online, como seria e tal. E aí a gente quebrava a cara, porque alguns deles ensinaram para a gente processos de compra online que a gente nem conhecia. Então, foi um momento em que o Cria Acelera passou por muitas validações, e aí a gente adotou isso na nossa vida. Hoje a gente faz muitos processos de teste internamente, para que a gente consiga gerar essa inteligência e levar para o mercado já estabelecido, nossos clientes, algumas tecnologias já desenvolvidas. Então, tem cliente nosso que consegue crescer o estágio da empresa deles, amadurecer a empresa deles muito mais rapidamente, com as nossas informações, com a nossa consultoria, nossa assessoria, que traz aí já esse teste que a gente fez, esse período de teste e algumas validações que a gente fez. A gente acabou se tornando um piloto aí para muitos outros negócios que queriam validar depois, né? Muito bom. Só um parêntese aqui, o Marcelo falou do Supera, o Supera Parque, para quem não é de Ribeirão, Supera Parque Tecnológico, foi reconhecido já mais de uma vez como uma das melhores incubadoras e aceleradoras de startups do mundo. Então, assim, a gente está muito bem servido aqui em Ribeirão com o Supera Parque, que é uma iniciativa que tem investimento público, né, da Prefeitura, da USP, principalmente, da Universidade de São Paulo. Então, é um ambiente muito legal ali do nosso ecossistema. E isso que o Marcelo está falando é algo que a gente já viu, vocês também já viram ao longo do curso, chamado de desenvolvimento do consumidor, né, o Customer Development, que é o quê? É você trabalhar com algumas ferramentas de design, thinking, e principalmente do Canvas, né, para você identificar o negócio, identificar a dor e validar a tua solução. Então, quer dizer, muitas vezes você começa mirando aqui e você termina chegando ali. Por quê? Porque foi justamente ali que você encontrou que existe mercado. E ter essa cabeça aberta para ir mudando no meio do caminho, tecnicamente, que a gente chama de pivotando, né? É que faz toda a diferença para um negócio de sucesso. Né? Mas, o Marcelo, conta para a gente quem que é o público-alvo do Instituto Cria Acelera? Hoje a gente atua principalmente com empresas que vendem serviços para outras empresas. A gente tem ferramentas ali de busca, né, do B2B. Então, nosso foco hoje é esse, né? Não temos uma faixa de faturamento. Por exemplo, tem projetos nossos, inclusive, que a gente trabalha em pro bono, com empresas de pequeno porte que queiram começar a se estruturar, a se organizar. Então, a gente faz essa atuação ali com elas, conversa com eles algumas mentorias, né? E tem empresas já que são nossas clientes, que são desde faturamento de 300, 400 mil por ano até 10 milhões. Tá? Então, assim, empresas que prestam serviço para outras empresas, a gente fala que se você emitir uma nota fiscal de serviço, você é nosso cliente. Se você emitir uma nota fiscal de produto,
ainda não é nosso cliente, porque a gente ainda não desenvolveu esse braço. São negócios totalmente diferentes, inclusive. São técnicas diferentes de marketing, técnicas diferentes de prospecção. Dependendo do formato que você for atuar, não compensa ter um SDR, porque a abordagem do desejo de um produto, ela é muito mais apelativa no seu visual, no seu design, na sua degustação, do que uma abordagem direcionada para uma comunicação de SDR. Né? Então, que é mais conectada com serviço, com geração de valor. Então, muda muita coisa, né? Até técnicas do varejo, elas são muito diferentes no seu remarketing em relação à estrutura de serviços, né? Perfeito. Bom, então, agora apresentado o Marcelo e introduzida a Cria Acelera, a gente vai falar então do problema. Vamos lá, esse problema a gente selecionou porque ele tem umas características muito interessantes, né? A gente vai falar hoje sobre ambidestria organizacional. O Marcelo vai trazer um problema relacionado à ambidestria organizacional. O que é isso? É equilibrar eficiência operacional e busca por inovações. Então, trazendo uns termos aqui que são usados nessa área, nessa disciplina, a eficiência é a eficiência feijão com arroz da administração. É fazer mais com menos recursos. Isso é ser eficiente, né, para a administração. E é o que essa teoria chama de explotação. É uma tradução, é uma aportuguesação da palavra exploitation em inglês. E eu preciso ter eficiência e inovação. A explotação da eficiência com a exploração da inovação. Tá? Então, assim, fazer um deles é um desafio. Fazer os dois e equilibrar no mesmo, né? Equilibrar vários pratos ao mesmo tempo é muito difícil. Né? Então, é isso que vai ficar de desafio para vocês hoje. E o Marcelo vai trazer aqui. Eu fiz questão de trazer por escrito para facilitar, né? Quem está assistindo a gente pode dar uma pausinha aí e anotar. É isso que eu preciso saber. Esse é o nosso problema, o problema que vocês vão abordar quando forem analisar as causas raiz e forem trazer as propostas de solução. Como definir metas para startups em bootstrap que buscam inovação enquanto garantem recursos para manter suas operações em 4 estágios: ideação, validação, tração, scale-up. Vamos fracionar isso aqui e dividir. Startup em bootstrap, né? E aí, se eu estiver falando besteira, Marcelo, você me corrija. Startup em bootstrap é startup que eu vou fazer com os meus recursos, tirando dinheiro no bolso, né? Pondo o dinheiro ali para funcionar, fazendo sozinho. Bootstrap, que até a gente comentou um pouco antes aí, é um termo engraçado, porque boot vem de sapato, né? De bota, e strap é de alça. Bootstrap é aquela alça que existe atrás do seu sapato, ou do seu tênis, ou da sua bota, que você puxa atrás, ele te ajuda a calçar o sapato sozinho. Então, bootstrap é fazer um negócio com a tua grana, né? Então, como que eu vou definir metas para uma startup que está buscando inovação, que eu estou fazendo com o meu dinheiro, e eu preciso inovar e eu preciso, ao mesmo tempo, mantê-la funcionando dentro desses estágios que ele falou, que é começando a ideia, validando o produto, ganhando vendas, tracionando e crescendo no scale-up. Então, dá uma geral para a gente dessa dor que você está sentindo ou você já sentiu, né? Óbvio, sem falar aqui para o pessoal como é que você pensa em resolver ou já resolveu, mas diz aí, conta dessa dor, desse problema que eles vão explorar para a gente. Perfeito. Não sou só eu, essa semana a gente teve em um evento também lá do Supera, né, que chamava-se Conexão Supera, e esse foi um tema em alta lá, a gente falou bastante sobre isso, porque desenvolver negócios, né, startups, tem sido, assim, desafiador quando você está num mercado em que a gente fala muito sobre investimentos em early stage, que são os estágios iniciais da empresa. E não são todas as startups, em sua maioria, eu acho que não recebem esses investimentos, tanto público quanto privado. E sendo assim, elas têm que acelerar muito para chegar numa fase de tração rápido, que é quando ela vai ter suas primeiras vendas, quando ela vai ter ali as suas primeiras negociações. Para quê? Para que exista recurso suficiente para ela se manter. Montar a equipe, então, é uma coisa assim que tem que ser muito calculado, né?
Quase sempre é um contrato de um cliente que entra, aí você vai lá e monta um squad, monta um time, contrata algumas pessoas. A gente às vezes usa contratos PJ, aí vem uma pejotização, problemas também. Aí às vezes a gente contrata CLT, e aí CLT é uma coisa a longo prazo, então se esse cliente sai, você se lasca ali, porque você acaba não, tendo gastos por mais longo prazo ali do que o tempo que o cliente estava junto com você. E aí você acaba tendo clientes investidores, né? Que são os clientes que estão comprando o produto numa fase ainda de desenvolvimento, numa fase que é meio validação e tração ao mesmo tempo, né? Então, aconteceu isso com a gente, acontece isso com a gente ainda não conseguiu acertar aquele ponto de escala e falar, olha, agora sim, apesar do nosso faturamento ter aumentado de um ano para o outro em 10 vezes, os gastos também aumentaram significativamente, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando, né? Para uma startup pensar, olha, eu vou pivotar, eu vou mudar de ideia, eu vou mudar de estratégia, ou quanto tempo eu me permito permanecer nessa estratégia atual antes de mudar para a próxima. Porque senão eu acabo não conseguindo desenhar metas claras. E startup tudo é muito rápido, né? Então, na hora que eu falo de metas, eu estou falando assim, o que o corporativo ainda tem tempo, ou às vezes nem faz, né? As startups, elas trazem esse contexto muito rápido. Então, eu tenho que validar rápido, eu vou rodar um processo aí por 6 meses, eu vou fazer fluxos de campanha por Instagram, vou pagar tráfego pago, eu quero engajar essa ideia para ver se isso aqui flui rápido. Aí eu ponho para rodar ali uma nova estratégia. Enquanto tem outras metas que eu tenho que fazer com que elas permaneçam, né? Então, assim, a cabeça de um CEO de uma startup, de um fundador, e até depois do corpo, quando ela ganha o corpo, vai criando equipe, ela é muito complexa, né? Eu acho que as ideias acabam sendo muito complexas, e tomar essas decisões de vou investir mais em manter o processo, em fortalecer aqui a operação, fortalecer a equipe, ou eu vou pivotar totalmente, vou mudar tudo isso e vou encontrar uma oportunidade aqui e vou desenvolver esse novo caminho. Ou, às vezes, acontece isso com a gente também. Desenhamos ali 19 públicos diferentes. Ok, esse ano a gente vai focar nesse público. Aí dói, porque a gente vê oportunidades do mercado passando pela gente e a gente fala, e se? E se? E aí a gente fica naquela reflexão, né? Olha, mas eu estou tentando definir meta, estou tentando definir planejamento e segurar esse planejamento, né? Por um tempo que eu acredito que seja saudável aqui, pondo para rodar. Mas uma hora o dinheiro vai acabar também, porque como é bootstrap, às vezes a gente também coloca dinheiro, às vezes são os clientes, igual eu comentei, mas uma hora esse dinheiro também acaba, né? Então, eu tenho que estar em constante entrega. Tudo isso ainda conectado com tendências de mercado, né? Então, assim, muita coisa acontecendo e muita gente também que fala que as startups tem esse aspecto de inovação, mas também tem um aspecto de coleta de dados, né? De análise de dados, que é muito relevante para saber, pivoto para cá, pivoto para lá, faço isso, faço aquilo. E inovar por inovar acaba fazendo com que você tenha um comportamento de busca de oportunidades que não te traz nenhum resultado a longo prazo. E aí, o questionamento é o inverso também, né? E se você fica ali naquele feijão com arroz todo dia, investindo, tentando pesar, e não consegue vislumbrar ali o mega diferencial que possa fazer no seu negócio aí com o poder da inovação. Né? Muito bom. Uma coisa que você falou, o dinheiro vai acabando, né? E a startup, ela tem algumas métricas, alguns indicadores, na realidade, que não são comuns às empresas já estabelecidas, né? Um deles que eu acho muito interessante chama burning rate, né? Que é a taxa em que você está queimando a grana que você conseguiu para poder sobreviver, né? Porque a startup ela vai
até você validar e começar a ter uma atração aí, ganhar uma grana, escalar, é só gastação de dinheiro, né? Então, assim, até um negócio tradicional não tem essa visão, pô, você não vai esperar tanto tempo para começar a ganhar dinheiro, mas startup, a estrutura tem que ser enxuta justamente para poder funcionar algum tempo aí, gastando dinheiro, né, com um burning rate aí não tão grande, mas para você conseguir sobreviver ao longo do tempo. Falando um pouquinho das causas raiz desse problema que a gente está analisando, né, não é você equilibrar vários pratos, né, na mesma mão aí, esses pratos de manter a tua eficiência operacional e buscar inovação. Não é uma das causas raiz, eu acredito que pode ser equipe pequena, falta de gente, mas não é só isso, né? Não, nossa, tem muita coisa acontecendo ali na hora que você está fazendo um planejamento, né, estratégico que você vai ter que levar em consideração, né? Então, a inovação. Aí, de repente, você tem essa pegada de inovação, você acha que aquilo é inovação, você começa a pesquisar e analisar, e tem gente fazendo isso no mercado, tem gente estruturando. Então, é mais um estudo ali que você vai ter que montar para analisar aquilo e a curto prazo, né, bem rápido, se faz sentido ou não. E outro nossa, aquele roadmap que eu já fiz, que eu já tracei, estou desenhando aqui agora, e, mais uma vez, ele não está entregando o que eu preciso, ele não está dentro dos parâmetros, e aí vem aquela preocupação, né? Ainda mais quando a gente está falando sobre processos, né, problemas da operação, não são só pessoas que vão definir esse fator, mas desenhar esses processos, né? Dependendo da startup, quando ela se constitui, normalmente ela tem um CEO, um CMO, um CTO e um CFO. Ah, por que eu tenho esse monte de siglas, essa sopinha de letra lá? Porque todos esses processos, eles têm que estar muito bem desenhados para que exista a possibilidade de, primeiro, credibilidade de um investidor maior e, segundo, para que exista um crescimento saudável, né? Então, um CFO, ele é um chefe de financeiro, um CEO é um de estratégia, um CMO é o de marketing, um CTO de tecnologia. Então, aí você fala assim, precisa dessas 4 pessoas para ter uma startup? Normalmente, você vai ter, naturalmente, você vai ter pessoas que vão ter essas frentes ali, porque é meio convencional, né? Então, são pessoas que vão fazer acontecer, são processos que vão desenhar isso daqui, é um método meio que pré-comprovado, e só que aí tem que mudar essa estrutura ali para adequar o seu negócio. E do outro lado de inovação, aí vem, como eu falei sobre outras pessoas que estão fazendo inovação, quando você pondera sobre isso, você vai ter que ver regionalidade. Será que eu vou ter uma aceitabilidade? Será que o meu networking estratégico está pronto para isso aqui? Outra causa raiz que pode vir também dessas reflexões em relação a essas análises, o quanto isso é relevante para o mercado que eu estou querendo atuar e o quanto o mercado ele vai enxergar de valor, não só, como que a gente fala, nice to have. Então, nossa, uma ideia muito legal, parabéns, mas nunca vai se tornar um must have, tem que ter uma inovação do tipo, olha, essa é uma inovação que vai virar o jogo, vai mudar tudo. Não, é uma inovação tipo, é legal e tal, e aí na hora que você está pensando, você fala, putz, isso é incrível, isso vai ser extraordinário, e tem aquele fator criativo, criatividade empreendedora e tal, mas não vira money, não? E aí você acaba ficando preso no mesmo jogo, né? Muito bom, de fato, né? Bom, e aí ele já deu até uma mão com mel, ele já deu até umas causas raiz a mais aí para ajudar no chical da galera quando forem analisar as causas raiz para apresentar o relatório. O Jorge está perguntando aqui no início, uma startup, o que é melhor focar? Eu diria assim, até o que é urgente focar no início, né? Com tanta necessidade assim, você pode... o que você pensa com relação a isso? Eu acho que, assim, um dos maiores diferenciais que eu enxergo em relação a muitos clientes nossos que a gente atende do corporativo e outras empresas que eu vislumbro crescimento rápido,
é que, e isso eu trago até da história também, né? Você não precisa saber tudo, você não precisa desenvolver tudo. Então, a startup, eu vejo que eles têm muito mais facilidade de falar não sei do que outras empresas. E por isso eles buscam mentoria, eles buscam profissionalismo, profissionalização acadêmica, eles buscam cursos, incubações, tudo, eu acho que é tudo muito mais fácil. Essa busca, né? Depois dessa busca. E aí, assim, encontrei uma incubação, ok, estou com uma startup nos estágios iniciais. Provavelmente vão ter pessoas que vão te orientar. Aqui se preocupe, em primeiro lugar, em validar a sua ideia, em bolar uma ideia legal, conseguir comprovar e depois validar essa ideia, antes de sair por aí tentando vender, antes de sair por aí tentando buscar investidor. E aí a validação, ela pode ser feita de várias formas diferentes. Tá? Então, aí, até vender é uma validação? Se você tiver mercado consumidor que já está ali gostando da sua solução, engrenando, inclusive numa fase inicial, você já está validando que o teu produto é interessante, né? Então, assim, eu tomaria as preocupações iniciais, e foi isso que a gente fez no Cria Acelera por quase um ano, tá? Em um extremo networking, conhecimento, foi um momento de agregar muito, a gente fez outros cursos, foi um momento em que a gente conseguiu não só trazer para a gente muito mais conhecimento, bagagem ali para poder tomar decisões assertivas no futuro, ao mesmo tempo em que a gente se permitiu falar que não sabia tanta coisa. E aí foi bom, porque aí a gente começou a entender o que faltava para chegar lá. Perfeito. Só detalhando um pouco aqui, como definir metas para startups. Aqui a gente está falando não só de meta de venda, né? Que meta mais você vê como importantes aqui para uma startup? Nossa, e aí, assim, quando a gente faz um planejamento de uma startup, a gente costuma fazer ele anualmente, tá? Tem todos os setores têm metas específicas, tá? Então, primeira coisa, eu vou lá, eu pego e falo assim, ó, quanto vai ser feito de investimento em eventos esse ano? No ano passado a gente gastou 30 mil, esse ano vamos gastar 20. Então tá, o que eu vou enxugar? Então a minha meta é enxugar ali 33%. Aí eu vou para metas mais focadas no financeiro. Vou reduzir 20% do gasto variável, vou reduzir 5% do gasto fixo. Aí eu vou para outras metas do comercial. Eu preciso aumentar X valor do faturamento, eu tenho que ter uma taxa de cancelamento ali do churn mais baixa, em X%. Nem todas vão ser percentuais, tá? Algumas outras metas, a gente considera elas até algumas meio intangíveis. Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de branding e aí a gente está fazendo uma atuação recomendada por especialistas em atuação social. Então, a gente tem essa meta esse ano de atuar com ONGs. Então, assim, tem muitos desenhos de metas que a gente foi montando, focado em setores, focado no nosso produto, focado no avanço, para definir ali no roadmap como vai ser nosso avanço. A gente tinha uma meta de contratação de equipe, aí, com o decorrer do tempo, essa meta mudou, que a gente optou por contratar softwares. Então, assim, todos esses desenhos de metas, eles também são aplicados para uma fase de teste, se for uma meta focada em inovação, né? Ou por uma fase que a gente chama até de corporativo. Ó. Eu vou emitir 100% dos meus pagamentos, dos meus boletos para os meus clientes no aplicativo tal. E aí, esse daí é uma meta que não estou testando, eu vou ter que emitir, né? E aí a gente tem essas opções aí de metas também. Muito bom. Então, assim, quando a gente fala em metas, então, que às vezes no primeiro momento pode vir meta de venda, metas de todos os departamentos, todas as áreas, né, como o Marcelo bem colocou, justamente para saber se você está conseguindo evoluir ou não, né? Pô, eu atingi isso daqui faz sentido, né? O que eu preciso atingir depois e tal. Marcelo, complicado que o papo está muito bom e a gente está chegando ao final. Mas, rapidamente, antes da gente passar para o finalzinho, eu queria saber de você, como você é um cara que, durante a tua experiência aí, você
já pivotou, né? Primeiro, antes vocês buscavam não só na tua vida pessoal, mas pivotou também na tua carreira profissional, mas na empresa, né? Na Cria Acelera. Vocês começaram com o mercado e foram mudando o rumo, a direção. Você consegue... É uma pergunta difícil, hein, cara? Pensa para responder. Pergunta difícil, que é difícil. Você vai ver. Quando dizer, cara, eu vou pivotar, ou não, eu vou tentar mais um pouco? É bem difícil. Essa é bem difícil. No aspecto da startup, eu gosto de... Eu vou romantizar a coisa em um segundo. O feeling é muito poderoso. O feeling é muito poderoso, porque eu gosto de acreditar que a gente tem muito conhecimento, inteligência, sabedoria interna, que a gente traz à tona como um pressentimento, um feeling, ó, aqui deu. Não, aqui eu vou mais um pouco, eu quero ter fé, eu quero acreditar nisso, eu quero ser da sociedade do otimismo. Mas, assim, os dados também não mentem. Então, assim, você tem que colocar prazos para as suas metas, prazos para os seus sonhos, porque senão você vai ser sempre guiado aí por esse sentimento. Então, assim, eu vou tentar esse caminho por um tempo e até chegar a esse resultado. Se eu não conseguir, eu vou pivotar. É uma alternativa. Ou a outra é a do feeling mesmo. Estou sentindo isso, esse mercado está assim, tenho informações ao meu redor que estão me direcionando para cá, e aí você muda. E aí é aquilo, lidar com as consequências, né? Muito bom, muito bom. Tem um cara que trabalhou no FBI, John Douglas, acho que, se não me engano, que eu vi ele falando um tempo atrás. Ele fala assim, quando você sentir arrepiar o cabelo aqui atrás na tua nuca, acredita nisso, porque isso é intuição. Então tem um pouco a ver com intuição, né? Com feeling. Que legal, eu gosto dessa reflexão também, principalmente por eu ser da história, né? Como eu falei, né? A gente tem processos e tá vendo até aí, né? A gente tem processos, métricas e tudo mais, mas tem muita sabedoria interior dentro da gente, esse feeling, e ele faz isso daí acontecer, né? A maior parte dos empresários brasileiros, eu acho que eles são muito movidos também por uma teimosia, uma fé inabalável, e aí isso daí faz com que muitos conquistem coisas extraordinárias e muitos também acabem tendo que pivotar. Mas eu gosto muito, acredito muito que é um mercado muito favorável a novas ideias, a desenvolvimento de negócios. Poderia ser melhor, temos nossas queixas, né, Fred? Poderia ser bem melhor, mas eu enxergo como um mercado favorável aí para novas tentativas e recomendo. Muito bom. A gente está chegando ao final, então. Marcelo Nakaishi, fundador do Instituto Cria Acelera. Quem quiser falar com você, é esse Instagram aqui, @CriaAcelera, é isso? Perfeito. Muito bom. E para encerrar, eu não posso deixar de fazer uma pergunta que eu faço para todos que passam por aqui, todos que têm o privilégio de conversar. Marcelo, o que precisa para empreender? Eu acredito que tenha que ser um comportamento, né? Um comportamento, um desenvolvimento, uma coisa muito do seu querer, depois das suas cobertas do seu propósito. Se você não se conhece, é muito difícil você querer explodir isso para o mundo, empreender isso para o mundo, sendo que você não tem essa noção de você, do que você faz, de quem você é. Eu gosto de um conceito muito legal japonês, o Ikigai, que conecta tudo isso. E aí, na hora que você, mais para frente, desenha os valores do seu negócio, os valores da sua empresa, e você traz isso para você, você analisa, putz, parece que a minha empresa tem muitos valores parecidos com os meus, né? E aí você olha de dentro para fora e você fala, não, na verdade, ela só está ampliando aquilo que eu já acredito, né? Então, por exemplo, os meus valores são muito conectados com inovação, com criatividade, acelerar, e isso está até no nome da empresa, né?
Então, assim, na hora que você se entende, se conhece, e você faz isso de dentro para fora, casando oportunidades e tudo mais, eu acho que fica extraordinário e você vive intensamente todos os momentos aí. Perfeito, cara, muito bom, muito bom. Bom, senhoras e senhores, então esse foi o Marcelo Nakaishi, que ele é CEO, fundador e CEO do Instituto Cria Acelera. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, foi um papo muito legal, trouxe bastante valor, tenho certeza, para o pessoal aí. E agora, então, os meninos e meninas vão dormir sobre o problema, vão analisá-lo e trazer propostas de solução, né? Que é uma atividade do MBA USP em Gestão Estratégica, da Fundace, e que faz parte dessa live case, que é uma atividade do MBA. Bom, então, a todos vocês que ficaram conosco até agora, meu muito obrigado, Marcelo. E a gente volta na próxima aqui, né? Na próxima live, que vai acontecer nos próximos dias também. A gente volta a falar com vocês aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. E até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.